Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres Voam. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está nos escutando aí ao redor do mundo, você possa ter um novo insight, uma nova forma de pensar através da história de uma mulher. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora, né, Doutora, doutora? doutora. A doutora Adne Henrique, ela que é doutora em farmácia e possui aí é dona, proprietária de uma clínica onde ela trabalha com harmonização facial, corporal e também a terapia capilar, que eu vejo muito carequinha indo Saindo lá, cabeludo. saindo cabeludo de lá, então é importante a gente falar terapia capilar. Bem-vinda! Obrigada. Quem que gravou o podcast da outra vez contigo, que eu não lembro? Eu não gravei Meu Deus, é a primeira a vez essa primeira mulher. vez. Muito Vamos especial. explorar toda essa história, então. Assim, Adine, eu tenho que te dizer que a gente se conhece o quê? Uns 3 anos? Dois? 2 anos. Dois, Uns acredito. 2 anos, né? O que me chamou a atenção sempre foi a beleza, porque tu é bem magrinha, é loira, né? Mas daí eu vi a foto do antes e depois, eu fiquei, meu Deus, não é a mesma mulher. Acho que todo mundo tem essa Todo mundo tem impressão, assim. né? A minha filha, quando ela viu a foto do meu antes. Nossa, rejuvenesce muito, né? Então, acho que assim, e daí te conheci através do trabalho, porque a primeira vez que a gente se viu foi no Botox. Foi, Eu acho foi. que foi o primeiro procedimento. Quando a gente começou esse relacionamento, e daí se aprofundar, né? E daí ele saiu desse âmbito só profissional para ir para um âmbito mais pessoal. Hum. Eu vejo que tu fala muito sobre, meu Deus, eu vim de um lugar muito escasso para mudar a minha mentalidade a tal ponto que hoje eu enxergo a abundância, eu consigo aproveitar, né? E esse tema, escassez, abundância, escassez, é bem batido, né? A gente vê o tempo todo na internet, enfim. Por isso que eu queria que tu trouxesse onde estava essa escassez na tua vida? Como era, essa escassez e o que te fez mudar para ir para um lugar que realmente te trouxe resultados reais? Que não foi uma coisa só de ficar falando, imaginando, mas olha, isso aqui aconteceu, eu vim de cá e fui para cá, e isso hoje é resultado, é palpável, é tangível na minha vida. Então, de onde a doutora Adne saiu para onde ela está hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um privilégio e é uma honra para mim estar sentada à tua frente, que hoje eu considero uma amiga. E que me deu essa oportunidade, inclusive de estar nessa comunidade e de conhecer tantas mulheres incríveis. Bom, Pamela, é até difícil pensar, porque parece que é algo tão longo esse processo, né, de mudança de mentalidade, mas ele não é. Ele é um processo bem recente, digamos assim. Há mais ou menos 5 anos atrás, a minha vida era Universidade Federal. Eu tinha uma bolsa de pesquisa vinculada a um instituto internacional europeu. Então, eu desenvolvia pesquisa na universidade e eu era professora universitária. Então, a minha vida, ela era completamente a universidade, o meu meio, as pessoas. E quando eu decidi empreender, que aí isso é uma outra conversa, eu comecei a conhecer muitas pessoas. Eu comecei eu comecei a sentar à mesa com muitas pessoas, eu comecei a procurar comunidades como Mulheres ou clubes de mulheres, eu comecei a ter contato com muitas pessoas e eu comecei a perceber como eu estava pensando pequeno, assim, eu já considerava minha vida incrível, eu achava que minha vida era incrível, porque eu sempre fui essa pessoa que disse, não, olha, eu abro os olhos todo dia, eu tenho que comer, eu tenho de dormir, eu tenho que vestir, então eu sou uma pessoa que já estou acima de muita gente nesse mundo, então eu já considerava aquilo uma grande coisa para mim. Uhum. E foi quando eu comecei a viver mais o mundo ao meu redor e eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a abrir a minha mente do tipo, meu Deus, tem tanta coisa nesse mundo para eu viver. Mas por que que tu resolveu empreender? Bom, eu engravidei em 2000. Eu estava com. Em 2000 e. Oh, meu Deus. 2017.
Isso. E professora, vida Vida acadêmica. acadêmica, Né? né? Eu sempre quis ser mãe, eu engravidei. Engravidei e com 38 anos eu tive a Mariana, o amor da minha vida. Não mudaria isso nunca, jamais. Mas esse relacionamento não deu certo e esse relacionamento acabou comigo. Assim, eu me vi numa situação muito mal, porque eu estava sozinha em Florianópolis, com a minha filha, eu não tinha rede de apoio nenhuma, não tenho mãe, ninguém aqui. A minha mãe, ela já é uma pessoa um pouco mais de idade, então não é uma pessoa que eu posso contar, que pode vir e pode passar o dia com a minha filha. Ela não tem força física para isso, Uhum. né? Então eu não tinha com quem contar. Só que ao mesmo tempo eu não estava disposta a viver aquele relacionamento abusivo. Então eu me vi sozinha, completamente sozinha com a Mariana em Florianópolis. E um dia, eu lembro que eu olhei no espelho e eu não reconheci a Adne mais. Eu já não sabia mais quem eu era. Primeiro, porque quando a gente se torna mãe, a gente assume muito fortemente esse papel de mãe. Então, você deixa o seu papel de mulher de lado. Segundo, que fisicamente não me reconhecia, porque eu estava triste, fisicamente eu estava me sentindo feia, eu tinha passado os últimos 2 anos sem olhar para mim, sem cuidar de mim. E vindo nessa coisa da escassez, pensar em procedimento estético, pensar em fazer algo para cuidar de mim, era jogar dinheiro fora. Lembra? Eu já tinha o que comer, onde dormir e o que vestir, então estava ótimo. Para que mais do que isso, né? Uhum. E foi aí que eu decidi fazer uma pós-graduação em estética. Porque eu pensei, como uma cientista, como que eu vou fazer um procedimento estético se eu nem entendo direito como é que ele funciona? Tem que estudar, decidi estudar. E quando eu comecei a estudar, já com algumas situações no próprio curso, eu entrei querendo apenas entender. E quando eu estava lá dentro, durante a pós-graduação, eu pensei, gente, esse mercado ele é muito escasso de gente que entenda o que está fazendo. Uhum. Porque todo o know-how que eu tinha na farmácia, todo o meu conhecimento, eu conseguia ter uma percepção daquilo que eu estava aprendendo na pós-graduação, que era muito nítido, algumas coisas que para outros profissionais não eram. E eu nunca me contentei com aquele protocolo, assim, você pega X, mistura com Y, aplica 0,2 ml, então... Por quê? Por que mistura X com Y? Será que funciona essa mistura? Será que isso é realmente como está dizendo ali no protocolo, que aquele profissional postou na internet e está todo mundo copiando? Uhum. Então, eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei muito de estudar. Então, a partir daí, eu comecei a ver que existia um gap nessa área da harmonização e da estética, que cabiam outros profissionais que estivessem dispostos a fazer mais. Uhum. E não apenas repetir receita de bolo. Daí tu decidiu Aí empreender. eu decidi. Aí foi aí. Bom, no Daí meio já disso. é uma virada, né? Já é enorme. Uma pessoa que é professora universitária, vive no meio acadêmico, aquela ideia do concurso, vou, né? Exatamente. Aqui eu seguro, aqui eu estável. Vou empreender essa virada. E com bebê? Ela era bebê ainda? Ela tinha 1 ano, ela tinha 2 anos. Só que nesse momento, o Rômulo, me arrepiei agora. O Rômulo entrou na minha vida, que é o meu marido, e que eu sempre digo que o Rômulo, ele vê uma Adne que eu ainda não vejo. Ele vê uma mulher que eu nem consigo me ver. Ele via uma mulher incrível, ele via muito potencial em mim. Né? Bom, primeiro ele dizia, tu vai ser uma harmonizadora doutora, tu tá entendendo o que é isso? Mas na minha cabeça, eu não conseguia me ver, eu não, né, me ver da forma com que ele me via. Uhum. Então, ele veio com essa veia empreendedora, porque ele sempre foi empreendedor, e me mostrando que era possível eu transformar o meu conhecimento em um negócio e poder transformar a vida das mulheres, como aí eu já comecei a transformar a minha vida. Eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a investir em procedimentos estéticos para mim, e daí veio o meu antes e depois, que todo mundo comenta, Uhum. né? Porque realmente, gente, para quem me viu 3 anos atrás, Me veja de novo. me veja de novo, porque Tô gata gostosa. agora essa é a Adne que eu, né, tava faltando extrair lá de dentro. Uhum. E então, a partir daí eu comecei a empreender, né? Comecei a atender num coworking. Mas tu largou totalmente a estabilidade, não. Não. Aí é uma outra, né? Porque, assim, eu lembro dessa frase. Eu falava essa frase. Eu prefiro 2
1.000 garantido na mão todo mês do que a possibilidade de 10. Isso é muito escasso. Entende? Uhum. Eu era a pessoa, por conta de toda a minha história familiar, eu comecei a trabalhar, eu morei sozinha a primeira vez com 15 anos. Com 15 anos eu não dependia mais de ninguém. Uhum. Eu tinha o meu salário e eu pagava as minhas contas com aquele salário. Então eu sempre tive essa necessidade da segurança, que era o que eu não tive durante Uhum. muito tempo na minha infância. Então, o que te dá mais segurança? É um CLT, é um salário fixo, que ainda é uma segurança, né? Que não é a segurança, mas na minha cabeça era assim que Uhum. funcionava. Então, eu ainda continuava na universidade, fazendo os meus projetos, já não dava mais aula, daí isso eu tinha parado, já tinha parado de dar aula. E aí comecei a atender em coworking, fui atendendo, e comecei a me desenvolver. Comecei a querer me desenvolver como pessoa. Realmente, assim, começar a estar com mulheres que já estavam onde eu queria estar, Uhum. mulheres que já pensavam como eu queria pensar. E muitas vezes eu me desafiei indo em eventos em que eu não conhecia ninguém. Eu ia na cara e na coragem. Uhum. Até hoje eu ouço das pessoas, não, você tem que ir num evento, você tem que estar disposta a conhecer tantas mulheres. Ainda hoje eu não tenho muito essa coisa de chegar e, não, eu vou determinada a conhecer 6 mulheres. Eu Sim. vou no flow e vou, quando eu vejo já estou conversando com um monte de gente. E foi assim, né? Além do fato de eu não desistir, de eu realmente, não, eu vou empreender, então agora isso vai ser o negócio da minha vida. Mas daí já estava o Rômulo aqui, O Rômulo tava incentivando. Deus é exatamente. maravilhoso, né? Ele sabe que a gente não tem estrutura e daí ele bota uma pessoa pra ficar falando o que a gente precisa. E na verdade, Pamela, e aí também entra Deus. Eu ouvi uma frase ontem, e essa virou mais uma das frases que eu preciso carregar. A gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, isso eu também já falava. Mas eu dependo de Deus, Uhum. total e completamente. E foi quando Rômulo entrou, Deus entrou. Eu lembro do dia em que eu pedi uma confirmação para Deus de que se eu deveria casar com o Rômulo, porque eu já estava me colocando nessa posição de total dependente de Deus e do direcionamento dele. E eu, assim, só faltou descer um anjo na minha frente e dizer, casa, porque eu tive toda a resposta, ela foi muito nítida e muito clara. Uhum. E a partir do momento em que eu comecei a colocar também as decisões nas mãos de Deus, as coisas foram fluindo em 4 anos, o que eu não vivi em 40. Né? Então, assim, o Rômulo veio para dar esse suporte. Nós não tínhamos condições financeiras. Nós não tínhamos condições financeiras de eu abandonar a UFSC. Então, Uhum. assim, isso é um outro ponto. Quando a gente fala em dar passos de fé, não é você dar um passo de fé sabendo que se der errado lá na frente, você tem a garantia aqui atrás. Não, para mim, passo de fé é você dar um passo de fé sabendo que você não pode retroceder, porque aqui atrás não tem nada te dando suporte. Então, quando eu abri o meu consultório, quando eu saí definitivamente da UFSC, quando nós mudamos de cidade, nós saímos de Florianópolis, fomos para São José, e tudo isso como resposta de Deus. O consultório foi resposta de Deus. O apartamento que a gente foi morar foi resposta de Deus. Tudo foi vindo através de orações. A gente foi orando, foi pedindo e Deus foi direcionando. Então, tudo isso foi acontecendo, mas como eu falei, nós não tínhamos um respaldo financeiro. Foi realmente passos de fé. Só que a partir do momento em que eu decidi, isso ou dá certo ou dá certo, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Isso só tem dado certo, Uhum. mas porque eu tenho sempre me colocado em situações, em movimento, eu não paro. Eu ouvi recentemente do Joel J que algumas crenças a gente não vai simplesmente anular elas da nossa vida. Não quer dizer que quando eu vou pensar em dar um passo super grande, assim, por exemplo, eu comprei um equipamento, né, para o consultório, que o valor médio de venda dele era R$ 80.000. Uhum. No momento em que eu fui dar aquele passo, não quer dizer que eu não sinta a escassez aqui atrás dizendo, será? Será que você consegue? Será que é possível? Mas é você
ressignificar e você dar o passo mesmo com esse sentimento. É você anular esse sentimento. Só que, claro, para você conseguir fazer isso, é que entram, eu acredito que muitos aspectos. Primeiro, a ambiência. Entende? Como que eu vou entender, como que eu vou perceber que é importante a minha roupa, o meu cabelo, a minha maquiagem, ou seja, como eu estou me comunicando, se eu não estou no meio em que eu vejo que isso é importante, se eu não consigo perceber que isso é importante. Porque hoje eu estou no meio em que mulheres se comunicam através da aparência delas, eu estou no meio em que as mulheres se vestem bem, e eu percebo que isso impacta muito mais do que a gente às vezes percebe. Uhum. Né? E eu estou falando de imagem, mas eu posso falar de muitas outras coisas. Eu posso falar da forma com que eu cuido da minha casa. A forma com que eu cuido da minha casa, a minha casa hoje é um templo. Então eu comunico para o universo que aquilo ali é importante e que aquela energia que eu estou despendendo para a minha casa, eu vejo, para mim é muito claro que o universo vai devolver. E quando eu falo universo, para mim é Deus, né? É Deus vai devolver. Tem uma coisa que eu falo muito que é o seguinte: você fala muito palavrão, você está sempre xingando, você está sempre com pensamentos negativos, você está sempre reclamando da vida. O que você espera que tenha aqui ao redor de você? Uhum. Anjos lindos, loiros, de asas brancas? Não, Uhum. não tem. Você atrai literalmente. Então, e quem acredita que é energia, quem acredita que é. Eu acredito em Deus, acredito no espiritual, acredito que você vai atrair aquilo que você está vibrando, né? Uhum. Então, e hoje, principalmente quando eu olho para o universo, eu olho para a beleza das coisas, isso só reforça. Eu olho para a grandeza que Deus é e para a grandeza das coisas que Deus fez, para mim só reforça que a vida é. Deus nos fez para alcançar tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente almeja, e não como esse clichê assim, você pode ser tudo que você quer. Uhum. Não. Eu Não, preciso das duas esferas, sim. né? Eu preciso realmente estar vibrando, eu preciso estar orando, eu acredito muito nisso, eu preciso estar com as minhas mãos estendidas e pedindo que Deus me ajude, mas eu preciso fazer a minha Na parte. dependência, mas sem esse sentimento de que tudo é pouco, que vai faltar, que logo vai acabar, que, né? Porque se a gente observa isso, né, ao nosso redor, eu acho que também a maternidade aflora muito essa conexão com o Deus, né? Porque, pô, de repente tem uma vida que não existe de um dia para o outro, né? Isso. Começa a ter uma vida que tem os dedinhos, que respira, que, né? E tu fica assim, como isso é possível? A minha conexão com Deus foi Como lá que isso para não é de Deus, né? como é que foi o acaso? Como é que foi um Big Bang? Como é que foi do macaco? Sei lá, Isso aí. qualquer outra coisa que não seja realmente algo muito maior, uma explicação que é inexplicável, né, pra gente. A gente tem um breve trecho ali que eu acho que aquela passagem da Bíblia, Gênesis, é muito mais para aquietar o coração humano e Uhum. dizer assim, foi assim, mas não tem uma grande explicação, não tem né, cientificamente a gente não vai talvez conseguir provar tudo o que aquilo ali explica. Mas existe um mistério muito grande, né, Uhum. de como foi feito, e a gente tem esse anseio por querer saber de tudo. E estar na dependência de Deus é abrir mão de saber de tudo. Exatamente. Porque é isso, é dar esse passo, claro, né, fazer tudo que a gente precisa fazer, mas entregar a outra parte para Ele, É, Deus. E eu sei que se der errado, o Senhor vai me abrir uma outra porta aqui que eu não estou vendo, que eu não sei, né? isso Mas aí. se colocar nesse lugar de eu sou tua filha amada. Uhum. Então, se eu tô te entregando meu problema, tu não vai me deixar sem solução. Uhum. Mesmo que eu dê um passo aqui de fé, que é confiando no Senhor, e que não seja exatamente nessa direção, tu vai ajustar o meu A caminho, rota, né? Vai isso. ajustar a rota. E esse lugar de abundância, eu creio assim, né? A gente fala muito sobre como tem gente pregando o evangelho da prosperidade, né? Mas Deus é próspero. Tudo Isso. é abundante, tudo é a natureza, é uma coisa que não existe uma falta, né? A gente olha, tudo é É que assim. assim, eu tenho ouvido muito essa questão do evangelho da prosperidade e eu, inclusive, tem me
A palavra não é incomodado, assim. Que atualmente as pregações, elas têm sido todas nesse sentido, né? Então você não precisa fazer nada. Sim, que é Você uma preci- inverdade que é uma total. inverdade. Então você não precisa fazer Uhum. nada. Deus é bom, Deus é maravilhoso, ele vai cumprir o que você pedir. Peça em oração que ele. Não, eu preciso fazer minha parte. Eu preciso. é, é, eu preciso. Primeiro, uma coisa muito forte para mim é o relacionamento com Deus. Se você não passar, se você não passar todos os dias com o Pedro, né? Se você não conviver ali todos os dias com o Pedro, se algum dia ele chegar e ele disser que ele tá com uma dorzinha na barriga, ou que ele tá com um jeitinho diferente, você não vai conseguir identificar o que significa aquele jeitinho dele, Uhum. entende? Como a gente está sempre com os nossos filhos, como o nosso relacionamento é muito estreito, a gente consegue ouvi-los sem mesmo eles falarem com a gente. A gente consegue perceber o que está acontecendo. E para Uhum. mim, assim é com Deus. Eu só vou conseguir saber o que Deus espera de mim, eu só vou saber o que Deus quer de mim se eu tiver um relacionamento com Ele. E mais do que isso, o que Ele não quer de mim. Porque é o que eu falo, o evangelho da prosperidade, ele fala apenas do que você tem para receber, mas ele não fala do que você deve fazer. Sim, o pegue a sua cruz, né? Exatamente. Então, várias coisas que vêm antes. Inclusive, esses dias eu li sobre isso, que é um evangelho que tem. Se você escolhe as partes que você gosta do evangelho e segue só aquelas e as outras, ou você fecha os ouvidos, ou, né? Isso aqui não quero saber. Isso aqui não gosto, então não é É para isso mim. aí. Você não está escutando Deus, você está escutando a si próprio, né? É Você isso está aí. moldando um Deus ursinho de pelúcia, que é aquele que é só fofinho, só boas energias, só boas vibrações. Mas se esse Deus ursinho de pelúcia existisse, não precisaria existir um Cristo que morreu na cruz, que Exatamente. precisou pagar pelos nossos pecados. Existe ira, Exatamente. existe um fogo consumidor, e Uhum. daí se a gente só fica com uma parte do evangelho, que é a parte bonitinha, que é aquela parte boa, né? Eu quero orar, ser atendida, estou contigo, seja forte e corajosa. Só as partes boas. Cara, eu estou criando Deus a meu bel prazer, então não é Deus. Exatamente. Isso é uma outra coisa. Qualquer Exatamente. outro Deus, tantos, né, que a humanidade já criou, exatamente assim, do jeito que Exatamente. ela quis, né? Espelhando ali coisas boas e E aí, ruins. muitas vezes, você está em cima do muro. E quando a gente está em cima do muro, a gente já é. A gente já escolhe o lado. Né? Deus não quer isso, ele não espera isso da gente. Ou você está com ele, ou você não está com ele. Porque quando você está em cima do muro, você não está com ele. Uhum. Entende? É como recentemente eu ouvi um outro pastor falando que é quando a gente pede uma resposta para Deus e Deus não fala nada. E aí as pessoas, não, mas não ter resposta já é uma resposta. Não, se ele não fala nada, então não faz nada. Uhum. Sim é sim, não é não, não tem resposta, não tem resposta. Uhum. E da mesma forma é a gente. Deus quer que a gente tome um partido, que a gente tome um lado, né? E que a gente esteja sensível para olhar, para ouvir os direcionamentos. E nem sempre esses direcionamentos vão ser bons, Ou nos entende? agradam. Ou nos agradam. Eu vou falar de algo aqui que é bem pessoal. Eu tomei uma decisão de não consumir mais bebida alcoólica, tá? Não porque eu acho que é pecado, não porque eu acho que Deus, quem está fazendo isso está desagradando a Deus. Não é isso. Isso é algo meu com Deus. Até porque ele falou não embebedai-vos, né? Isso, Ele não disse que você não pode beber. Ele disse isso, para você não se embebedar. exatamente. Mas hoje eu ainda ouvi alguém falando sobre isso, que ao mesmo tempo em que quanto mais você mergulha, quanto mais profundo você está no seu relacionamento com Deus, muitas vezes ele vai exigir de você coisas para que você possa acessar novos níveis mais profundos de relacionamento com ele. E eu sempre percebi que a bebida alcoólica, eu nunca fui uma pessoa que bebia toda semana, passava dias sem beber, mas eu tive a coisa da bebida alcoólica foi algo sempre muito forte na minha família. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe bebendo, meu pai me levava para o bar junto com ele, eu experimentei bebida alcoólica com o meu pai, então eu entendo e eu quero cortar essa relação, isso com a bebida, que vem de tanto tempo.
entende? Que possivelmente o meu avô já morreu de câncer de estômago, né? Eu não lembro de vê-lo bebendo, mas eu não sei de onde vem isso, essa relação com a bebida na nossa família. Mas eu entendi que eu preciso cortar isso para que isso não vá adiante. E porque eu comecei a me incomodar em alguém tirar uma foto minha com um copo na mão. Uhum. E se tem uma coisa que eu não, assim, que eu abomino é a hipocrisia, entende? Então, o que você vai ver na minha rede social, aquilo é verdade. Eu posso não botar todas as mazelas da minha vida na rede social, Uhum. mas aquilo é a verdade da minha vida. Não tem, quando eu falo do meu marido, quando eu falo da minha filha, quando eu falo do meu dia a dia, aquela é a verdade. E quando eu comecei a me sentir mal de bater foto com um copo na mão, aquilo não era mais a minha verdade. Uhum. Então, ou eu assumo aquilo, ou eu paro de beber. E aí eu não tenho que esconder nada de ninguém. E aí foi um propósito que eu coloquei, de querer quebrar essa relação com a bebida, de... Eu já sei que lá na frente a minha filha vai ter contato com a bebida, mas que isso não seja dentro de casa, que ela não veja isso corriqueiramente dentro de casa, porque isso também tem um papel muito forte, né? Uhum. A gente é muito parte do meio que a gente convive. Eu morava na Lagoa, Pamela. E a Lagoa é um lugar lindo, a Lagoa da Conceição, tá? Um lugar lindo, de belezas naturais. Mas é um lugar em que a droga é algo muito Comum. comum, né? Normal. Tá todo mundo usando droga em qualquer lugar e tá tudo certo, tá tudo ok. As pessoas, eu vejo que as pessoas estão lá, muitas, né? Não todas, mas muitas pessoas vão para lá com o objetivo de curtir a vida. Trabalha hoje, usa o dinheiro amanhã, depois de amanhã ela vai se preocupar com o que ela vai comer, né? E esse foi um dos motivos também pelos quais nós decidimos, nós começamos a pensar em sair da Lagoa. Uhum. Porque a gente vai... Se moldando aquele ambiente. Exatamente. E deixando ele contaminar. Porque acaba que ele se Exatamente. torna mais forte, né? A maioria das pessoas, daí teus Exatamente. amigos, a pessoa que tá na esquina, o teu Vizinho, o vizinho. pessoal da academia, você vai ouvindo o tempo todo aquela mazela, sabe? Aquela reclamação, Uhum. aquele pensamento escasso de que, né, Tá tá ruim. ruim, é culpa do governo, é culpa do fulano, é culpa do Nunca é ciclano. culpa tua que Não... só tá pensando no hoje, Exatamente, aqui, vivendo como exatamente. se não houvesse amanhã né? Exatamente. E o amanhã. E a quebra dessa escassez partiu Uhum. daí. Eu lembro do dia em que eu disse: Deus, eu quero sair da casa onde eu estou hoje, eu quero ir para um apartamento assim, assim, assim. Eu quero que ele tenha esse tamanho, ele ser. E eu estava andando de carro, já tinha encontrado meu consultório, que também foi assim. Deus colocou no meu colo, era o que eu podia pagar na época, a localização excelente. E eu estava andando de carro e eu parei na esquina. Eu lembro que eu olhei assim para cima pelo vidro, assim, para-brisa, eu disse: Deus, o Senhor me deu o consultório, agora eu preciso que o Senhor me dê onde a gente vai morar. Senão, como é que eu vou assumir o consultório morando lá na Lagoa? Quando eu fiz assim, me chamou a atenção um negócio pro lado. Eu olhei pro lado, uma placa muito pequena, de aluga em um apartamento. Eu disse, por isso que ninguém está alugando esse apartamento, porque não tem. Eu tive que dar um zoom no celular para conseguir enxergar. Eu uso Sim. óculos, né? E aquele foi o apartamento, com o tamanho e com Uhum. todas as características que estava lá no meu caderno de oração. E a partir daí, eu tenho, além, né, das mesas que eu tenho sentado, das pessoas que eu tenho acessado, eu tenho pago para estar em ambientes de pessoas prósperas e de pessoas que têm uma mentalidade próspera e abundante. Eu comecei a ter atitudes mais abundantes. Uhum. Então, antes, eu chegava num restaurante, ou chegava aqui, nesse lugar, no Primavera. Eu olhava, o que tem de mais barato para eu almoçar? Não, eu quero comer um hambúrguer, mas o hambúrguer custa 50, eu vou pagar 35 naquele prato de comida. E eu comecei a quebrar isso. Uhum. Então, foi também com atitudes. Eu comecei a quebrar essas atitudes. Sim. Não, eu quero... Hoje, eu me arrumei para estar aqui. Por Uhum. quê? Porque isso é algo especial para mim, isso é algo importante. Eu não gravo podcasts todo dia, Sim. mas eu precisei quebrar isso. Eu Uhum. precisei me permitir pagar alguém para me maquiar para estar aqui hoje. Sim.
Isso foi para tudo, isso foi para o nosso apartamento, isso foi para o consultório que eu tô hoje, isso foi ontem, né, uma outra coisa pessoal, ontem o meu marido, o Rômulo, a gente conversando, e aí a gente falando em ver um outro carro, só que o vendedor, que é inclusive meu paciente, ele não estaria na loja. E eu disse assim, a gente podia ir lá ver o carro hoje, mas eu não sei se o José, que é o vendedor, vai estar lá. Aí o Rômulo ficou me olhando assim, daí eu disse, mas também a gente não precisa comprar o carro hoje, né? A gente vai lá ver hoje, a gente compra com o José depois. Ele olhou para mim muito bem. Eu não imaginava ouvindo tu falar isso, porque é algo tão, sabe? Hoje eu consigo falar de uma maneira natural, comprar algo. Para mim era Aham, muito doloroso, era muito sofrido, era assim, sabe? É como se a vida sim. tivesse que ser muito difícil para ter sentido. Eu acho legal essa quebra, mas é mais de mentalidade do que qualquer outra coisa. Porque às vezes eu vejo umas burrice na internet, tipo assim, o que eu mais vejo é mulher postando: "Ah, não, comprei essa bolsa aqui que é 15.000 reais". Tá, mas ela comprou ou parcelado ou não tem o Isso, básico, isso. as coisas importantes. O teu aluguel tá pago, tu tem o que comer hoje, tá tudo, sabe? Não, vou lá comprar um negócio para quebrar o meu padrão de escassez, sendo que o básico não tá feito, Não. né? Uma Uhum. coisa é tu entender, pô, eu tô com vontade de comer um hambúrguer, eu vou me forçar a comer outra coisa por causa de 15, 20 reais. Uhum. Beleza, isso é uma quebra, né, de mentalidade. Tu vai se forçando a interpretar de uma outra forma, porque é isso que é a quebra de crença. Isso. Eu interpreto que eu só tenho aquela forma de fazer, então eu começo a fazer de outro jeito para interpretar de uma maneira diferente aquilo que era uma verdade absoluta, porque Isso. uma crença é uma verdade absoluta. Então, eu acredito que só vou conseguir, sei lá, vencer na vida se eu tiver um salário fixo de 2.000 reais por mês aqui como prof de universidade. Uhum. De repente, para quebrar esse padrão, não preciso tacar o dane-se lá no Isso. emprego. Aham. Eu começo a atender. Ah, deu Uhum. certo, isso aqui funciona. Então, eu já tô quebrando a minha crença Uhum. aqui, porque eu tô fazendo uma coisa que é fora do estável, Sim. né. Então, às vezes as pessoas querem, olhar essa coisa da escassez, que eu acho que ela é real, ela empaca, com certeza. Uhum. Assim, a gente tá olhando para um negocinho aqui, quando a gente poderia abrir os nossos olhos, né. Uhum. E Deus veio muito nesse momento para mim também, no mesmo momento em que o véu dessa escassez caiu, o meu relacionamento com Deus estava muito mais profundo. Mas para isso acontecer, eu preciso interpretar de uma outra forma. Então eu começo a fazer coisas que naturalmente eu não faria. Mas, pô, tu não Sim. precisa comprar a bolsa da Gucci 15.000 reais porque tá todo mundo usando, se o teu básico não tá Sim. feito. É, não. Ou comprar a mentoria de 30.000 da mentora XYZ, porque isso é uma quebra. Não, não. É aquela. Ah, Uma coisa é. Eu, durante muito tempo, eu precisei optar pelo mais barato na hora de comer, porque era o que eu podia, sim. né? Mas outra coisa é você poder ter mais, né? E você continuar com aquele pensamento de escassez, né? Uhum, E é difícil falar disso, Pam, porque quando eu paro para pensar, foram tantas coisas, tantas pequenas atitudes que vão levando a gente para esse local de para esse momento de tirar a escassez do foco, entende? uhum, Porque como eu falei, eu preciso estar sempre lembrando, né, ou ressignificando aquilo que um dia já foi verdade para mim. Uma outra uhum. coisa, a minha mãe, ela fala muito a palavra medo. Medo, 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 tudo é medo. Então, isso eu precisei mudar, entende? Então, hoje a gente tem muito essa coisa de ressignificar lá em casa, assim, não precisa falar medo, estou com receio, preciso ter cuidado, né? Não precisa usar a palavra, porque isso foi algo que também, na verdade, o medo me levou para Deus. Né? A gente diz que a gente conhece Deus no amor ou na dor, eu fui na dor, foi numa situação de muito medo, né? E aí, já voltando para a questão da escassez, quando a gente se coloca numa situação escassa, tu também não consegue
muitas vezes, oferecer o teu serviço, tá? Como que você vai oferecer algo que você não teria coragem de comprar? Uhum. Como você vai vender algo que você não teria coragem de pagar? E eu não falo vender apenas por vender. Isso foi outra coisa que foi Deus que me deu também. Eu entender que Deus me deu um dom. E a partir do momento em que eu não usufruo desse dom, que eu não faço bom uso desse dom, eu estou desmerecendo o que Deus me deu. Ele me deu um dom de cuidar das pessoas. Ele me deu esse dom. Eu amo cuidar. Amo. Eu gosto quando as pessoas vêm. Eu gosto de servir um café, servir um bolo. Eu gosto que elas se sintam cuidadas naquele momento. Eu gosto de tocar nelas quando eu estou fazendo o procedimento. Eu gosto de vê-las se sentindo mais bonitas. Eu gosto de ouvir elas dizendo: eu recebi elogios mas a pessoa disse: mas eu não sei o que tu fez, mas tu tá mais bonita. Isso para mim é extremamente prazeroso. Mas isso só reflete um dom que Deus me deu. E se eu não servir dessa forma, se eu não usar desse dom, eu vou estar renegando Deus. Sim, e foi Entende? uma ordem, né, os talentos que Deus colocou lá nos servos, deu 1 talento, 5 talentos e ele espera que a gente multiplique. Exatamente. Então a gente não tem um Deus que diz assim: "Fica com a mesma quantidade". O servo bom, o que ele disse servo bom, foi o que multiplicou, Exatamente. né, Porque porque quando tu multiplica, tu alcança outras pessoas. Antes eu trabalhava sozinha, hoje eu tenho a Laura. E eu já falei para a Laura, eu vejo muito nítido na minha cabeça uma clínica. E que a Laura, nessa clínica, se ela quiser, ela não vai estar mais como minha secretária. Uhum, Entende? Virão outras pessoas. Então, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu entrego, mais eu ajudo o uhum. mundo, as pessoas, Sim, mais eu levo a minha verdade mais eu levo de Deus, eu levo de Deus nos meus. As pessoas estão sedentas de cuidado. Elas estão sedentas por serem verdadeiramente olhadas, entende? E isso eu faço questão de fazer durante sim. os atendimentos. Ma Então, quando eu falo isso, Pam, porque eu tinha muito outra coisa, não sei vender. Uhum, O problema do vender. Como é que você vai servir se você não vender? sim. Entende? Então, por isso. Esse estereótipo, né, que venda é Exa ruim, que eu tô tentando empurrar alguma coisa pra pessoa, exatamente. quando eu, na verdade, tô dando a oportunidade dela de receber um benefício ou algo que ela precisa, né, pra curar a dor ali dela, que ela vai Que me procurar. foi algo que Deus me permitiu fazer. Uhum, Então, assim, ah, ouvi essa semana 2 vezes de 2 pessoas que trabalham com estética. Ai, mas assim, ó, ai, eu tô bem parado no Instagram, né? Não consigo, não tô conseguindo gravar, não tô conseguindo mostrar o que eu faço, não tô. Isso é escassez. Tu tá uhum, te poupando, isso é crença, tu tá te poupando, tá poupando aquilo que tu tem para dar para o mundo por preguiça, por medo, por vergonha. E da mesma forma como hoje eu tenho facilidade em abrir um Instagram, gravar um story, isso não foi uma verdade absoluta há um tempo atrás. Eu precisei fazer repetidamente, repetidamente, até que isso hoje se torne fácil. uhum. Da mesma forma, hoje se tornou muito mais fácil eu pensar na minha clínica que vai ter um manobrista. Ninguém vai precisar mais se preocupar em estacionar carro. Uhum. Hoje eu me permito pensar nisso. Sim, Mas não pela clínica Instagram, não, porque eu quero dar o às melhor. mulheres o melhor. Ela Uhum. vai poder chegar, ela não vai precisar se Mas uma preocupar. das coisas que tu falou agora que eu acho que é muito real é essa questão do como eu posso vender uma coisa se eu não tenho coragem de gastar, né? Como é que eu posso ficar oferecendo para pessoa um botox, um bioestimulador, se eu não tenho essa coragem de gastar? Se eu Exatamente. acho tolice, supérfluo, se eu acho que isso não é válido, E isso realmente. vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Às vezes você tem uma clínica linda, você tem uma loja linda, mas você não está comunicando Uhum, aquilo que você vende. sim. Né? Então, e aí isso sempre vai estar passando pela mentalidade. E a gente carrega muitos traumas, muitas situações do nosso passado. Mas hoje ainda eu convido pessoas, às vezes, para estarem em lugares que eu acho que são legais. Vão comigo, vai, me acompanha. Ai, mas vai ser só mulher que se arruma, vai ter só mulher que está bem arrumada. Ai, lá só tem gente. Você não quer. Você acha feia aquela mulher que se arruma? Não. Você não gostaria de ser aquela mulher que se arruma? Sim.
Então, por que não estar naquele ambiente em que as mulheres se arrumam? Na primeira vez vai ser desconfortável. Foi para mim. E às vezes até é. Porque às vezes eu nem tô com o traje que pede a Sim, ocasião, me pega de supetão, sabe? Primeiro podcast que eu gravei, eu fui com a roupa do dia. O podcast tá lá, eu tava de rabo de cavalo, tava cheio de cabelo solto aqui. Eu fui muito assim, sabe? Eu não me preparei para aquele aham, dia. sim, Hoje eu já me preparei, por quê? sim. Porque eu tive uma primeira Experiência, né? oportunidade, experiência, exatamente. Então, como que tu vai viver isso se tu não te E oportunizar? como tu vai melhorar, né? Tu tem que dar os passos errados, ruins Ex- ali, aqueles. É que nem a criança, ela vai engatinhar, vai se levantar, vai cair, vai até ela andar direito. Então, assim, né? Como a gente vai se Não tem aperfeiçoar outro jeito de numa fazer. coisa que a gente não se permite errar. Mas isso é evidente, né? Em comunidade é mais claro ainda, porque as mulheres elas não têm medo de começar. O problema é que elas têm medo de serem vistas começando pequenas. Então Isso elas não aí. querem abrir uma live com uma pessoa, elas não querem fazer um stories que às vezes a visualização tá muito baixa, elas não querem postar uma coisa que vai receber quase nada de curtida. O negócio é que todo mundo começa pequeno e eu não Exatamente. aceito começar pequena. Então, como é que eu Exatamente. começo? Como é que eu vou chegar grande se eu não aceito que existe um começo que é mais difícil, que as pessoas vão me ver menos, falar menos comigo? Exatamente. E o começo, ele. Novamente, o passo de fé, né? Hoje, eu tive o melhor janeiro né, da minha profissão, Uhum, né? O melhor janeiro. Mas eu já tive janeiros em que eu não consegui pagar as contas. Entende? Então, isso foi um processo. A gente não começa exatamente, a gente não começa grande. Só que as pessoas, eu percebo que é aquela coisa. Elas querem ser cristãs, mas elas não querem entregar tudo para Jesus. uhum, E elas querem ser grandes, mas elas também não querem começar. Elas não querem começar gravando, elas não querem começar dando o passo de fé, elas não querem. Então, eu ouvi uma outra coisa essa semana que foi o seguinte: eu tô pagando um coworking e eu ainda não tenho paciente suficiente para atender nesse coworking, mas eu estou pagando porque o meu salário do meu emprego paga esse coworking, então está garantido. Eu sei que está garantido. Na minha cabeça, na hora que ela me falou isso, eu pensei assim: tem que pensar ao contrário. Eu estou pagando e eu vou atender para pagar. Eu não aceito pagar com o meu uhum, salário. sim. Entende? Porque enquanto você ficar aceitando Tirar de lá. tirar de lá, novamente, não é um passo de fé. Passo Uhum, de fé é você fazer e aquilo é para dar certo, porque você não tem de onde tirar. uhum, Entende? sim. Não quer dizer que eu tenho que estar sempre dando passo de fé sem me garantir. Não, não é isso, né? Uhum. É aquela coisa. Ela até tem a garantia, ela não precisa se apoiar nessa Nessa garantia. garantia, Ela pode exatamente. dizer: "Não aceito". É que nem, sei lá, eu tenho uma coisa que quando eu coloco o dinheiro no investimento, em um investimento específico ali, que é o investimento de mais longo prazo, eu Tu não não aceita aceito tirar. tirar. Ah, faltou. Cara, eu vou ter que dar meus pulos, vou ter que Isso aí. ir procurar, vou abrir minha agenda para Isso mentoria, que eu aí. não dou individual, sei lá, qualquer coisa, Isso aí. para não tirar do meu investimento. Quer dizer que eu não tenha? Eu tenho. O dinheiro Isso. tá lá, tá disponível. Só que é um acordo comigo mesmo. Depois que eu coloquei lá no meu liberdade financeira, eu não tiro mais o dinheiro de Isso lá. aí. E ponto final. Então, quando eu coloco lá, é É para isso aí. sempre. Eu me comprometi a pagar 300 de coworking. O que que eu preciso fazer de procedimento naquele mês para arcar com aquele 300 mais o que eu vou ganhar? É esse o pensamento. Sim. Novamente, crença e aquele pensamento de escassez, pequeno. Uhum. Porque você pode mais, você é uma profissional para isso. E você está poupando o mundo do seu Se serviço, se economizando, né? economizando. Entende? Então, não se trata só. É a mesma coisa, eu tenho ouvido muito. Eu percebo uma banalização da beleza, uma banalização dos procedimentos estéticos, percebo que as pessoas estão exagerando, mas eu, Adne, hoje, eu tenho 45 anos e eu me sinto mais bonita do que eu acho que Uhum. sempre, sabe? Eu me sinto melhor esteticamente mais do que sempre, assim, porque sempre tinha algo que me incomodava.
Ou era o melasma, ou era o bigode chinês, ou era os meus lábios, ou era os meus dentes, ou era o meu nariz. Hoje nada me incomoda. Quer dizer que tá perfeito? Não tá perfeito. Né? Tem olheira, tem bigode chinês, os dentes não estão. Mas isso eu construí com procedimentos estéticos e eu construí com autodesenvolvimento, com autoconhecimento. Então, a gente precisa passar por esse processo e passar por essa construção também. Mas voltando para a questão dos procedimentos, quando a gente fala dessa banalização que a gente acaba vendo atualmente, é como se, hoje em dia eu percebo que é como se fosse feio você querer estar bem. É como se fosse feio você querer estar bonita. Entende? Eu percebo assim, não, agora tem que... Claro, você não precisa viver um estereótipo de perfeição. Eu não acredito nisso. Tanto que eu vivo no consultório um dilema, tá? Que é olhar para a pessoa, às vezes eu percebo que um detalhezinho faria muito diferença na estética dela, mas eu não falo. Porque eu não quero colocar na cabeça dela, às vezes, um defeito que ela não vê nela. Entende? Então, não é esse o meu papel. O meu papel é realmente realçar aquilo que tu tem de mais belo e, principalmente, atender a tua necessidade, ao teu desejo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô sempre brigando. Não, a palavra não é brigar, mas, assim, de vez em quando alguém me chama no direct, assim, reclamando de eu estar vendendo beleza. Reclamando de eu estar falando da importância da beleza. Como se isso não impactasse. Como assim? Qual é o tipo de reclamação? Tá, quer dizer que se não tiver lábio preenchido, a boca é feia? Eu não falei isso. Sim. Eu falei que você pode ter um lábio mais bonito. Eu falei que você está envelhecendo e os seus lábios estão sumindo. Estão diminuindo, né? Então, você pode ter de volta aqueles lábios. Você pode se sentir mais bonita com o lábio preenchido. Sim. Mas não que você não é bonita porque você não tem... Mas isso é a questão do colocar a cara, né? Então, se a gente for dar um passo para trás todas as vezes que a gente é criticada, né? A gente vai ser de qualquer forma, fazendo ou não. Se você não preencher seus lábios, você também vai ser criticada por outra turma que vai dizer, não, você deveria fazer. Isso. E outra turma dizendo que não, mas eu sou bonita sim. A questão não é olhar e entender assim, o que faz diferença para mim. Exatamente. Essa banalização, eu acho que vem muito com essa padronização, né? Existe, parece, né? É tudo unha grande, é tudo cílios muito enormes, bocas. Aqui também existe muito. Então, existe meio que algumas coisas, mas eu não acho, não sei se eu tô errada, mas que é a grande maioria das mulheres, porque essas mulheres estão na rede social, Isso. estão postando, nananã. Mas a mulher comum do dia a dia, muitas vezes ela tá lá escondida, Isso aí. né? Ela não consegue aparecer no negócio dela, ou ela trabalha como CLT, né? Como é possível. E pequenas coisas poderiam fazer grande diferença na autoestima dela, mas ela não investe porque ela não consegue perceber que aquilo é um investimento na felicidade dela, Isso. na alegria de olhar o espelho e ver E porque que... ela tá se baseando naquilo que ela vê nas redes sociais. E tem uma coisa que eu falo bastante que é... Eu não sei se eu isso ouvi algum dia ou eu criei. Que a gente deveria olhar mais no espelho e menos pela janela. Porque quando a gente olha no espelho, a gente consegue ver como que a gente... né, quem a gente é e aquilo que a gente já foi. A gente consegue se comparar com nós mesmos. Então, eu consigo comparar a Adne de hoje com a Adne de 2 anos atrás. Mas quando eu fico olhando pela janela, pelas vitrines, pelo Instagram, pelo TikTok, eu estou sempre olhando e me comparando com os outros. E aí, a comparação é um ladrão de felicidade. Porque, como eu falei, eu não fico colocando no Instagram o tempo todo, apesar de que de vez em quando eu coloco, as mazelas, as dificuldades da minha vida, né? Eu não fico colocando que às vezes eu apareço lá linda e formosa, meio-dia, 1h da tarde atendendo, mas eu passei um perrengue de manhã com a minha filha, com carro, com casa, com... Ninguém entende? E a mesma coisa é o Instagram, a gente não consegue ver tudo que está acontecendo na vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que o Instagram... Eu vejo o Instagram como uma ferramenta incrível. Primeiro porque a gente consegue se conectar com as pessoas de uma maneira... Eu brinco que às vezes as pessoas chegam... Ai, a Mariana, tá bem?
Gente, tu conhece a Mariana? Uhum. Não, mas eu conheço ela do Instagram. Ou eu já aconteceu. Tem uma amiga minha que ela chama o marido de Baby. Eu não faço a ideia do nome, eu não lembro o nome dele. Ela chega e ai, como é que tá o Baby? Então, assim, de tanto que eu vejo ela Sim. falando, eu acho uma ferramenta incrível de trabalho, de venda, de relacionamento, mas infelizmente a gente acaba se comparando. Mas é uma ferramenta que precisa de maturidade. Para a Exatamente. gente conseguir extrair o melhor dela, né? Que é Exatamente. justamente ir até o ponto que aquilo não se torne nocivo na nossa vida. Exatamente. E esse ponto daí precisa de outras coisas. Precisa de uma família, precisa de um espiritual bem fortalecido, porque isso aqui não é o real. Uhum, Isso uhum. aqui é parte do Do que real. tu Não, que gosta de mostrar. e parte, Muito porque é parte. o que eu tenho visto hoje também. Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu vejo que, infelizmente, aquilo que está sendo vendido nem sempre é o real, né? Nem sempre é o verdadeiro. Então, Uhum. por isso que me incomodou tanto a questão da bebida e o fato de eu não querer bater uma foto com um copo na mão. Sim. Porque se me incomoda, né? Se não é bom eu saber, eu conhecer pessoas que dizem viver algo na internet, quando eu conheço pessoalmente não vivem aquilo, não vou ser eu que vou ser hipócrita e vou fazer isso. Sim. Entende? É hipocrisia É também. hipocrisia. Só que em outra área, né? Exatamente. Mas na hora que tu me contou essa história recente, né? Mas tu me deu uma explicação que também para mim fez muito sentido, que é eu aprendi a beber porque todo mundo tinha o hábito Isso. de beber. Minha mãe tinha o hábito, meu pai tinha o hábito, então eu não quero que a Mariana crie esse hábito de mim. Exatamente. Ela vai conhecer a bebida na rua, mas não vai ser a mãe dela que vai implantar esse hábito na vida dela. E daí Isso aí. isso para mim foi muito claro, assim, eu não bebo, mas eu nunca tive, a minha mãe nunca bebeu, meu pai, uma cervejinha lá ou outra, mas não existia esse negócio de bebida dentro Mas da você minha não casa. tem o gosto E pela. eu não tenho, nunca Então, tive. Então, então. assim, eu fui adolescente, fui depois uma mulher adulta solteira, né, que daí é mais fácil Uhum. beber mais, mas eu sempre fui a motorista, tranquilamente. Tanto que as pessoas me dizem, eu sinto muita, vou fazer jejum de álcool. Eu disse, gente, eu não posso fazer jejum de álcool, porque eu não sinto falta. Eu posso fazer jejum de açúcar, isso eu Uhum. sinto Isso falta. aí. Agora, de álcool não faz diferença, mas realmente não existia esse hábito. Não vi meus avós bebendo, não vi meus pais bebendo. Eu naturalmente não bebi. Uhum. Então, essa quebra de dizer assim, isso aqui vai morrer em mim, Exatamente. é uma decisão, é uma É. coisa que a gente tem que olhar e pensar assim, cara, o que que eu não quero continuar replicando e para isso eu tenho que abrir mão, Exatamente. né, de fazer e realmente quebrar, né? E eu vejo isso como foi Deus, assim. Foi Deus, porque sempre era uma coisa que eu pensava em fazer jejum, eu pensava em fazer jejum de bebida alcoólica. Uhum. E novamente, eu passava semana, às vezes eu tomava uma taça no sábado, entende? Mas ir para uma comemoração e não beber era algo difícil para mim. É Uhum. como comemorar e não ter comida. Era mais ou menos assim. Parecia que estava faltando alguma coisa. Encontrar as minhas amigas e não tomar um vinho, parecia que estava faltando alguma coisa. Faltava aquilo. Então, eu estava me sentindo serva de algo. Dependente. Dependente, mesmo que muito brandamente, entende? Uhum. E Deus começou a me tratar nesse sentido, porque cada vez que eu pensava em fazer um jejum, eu pensava em fazer um jejum de bebida alcoólica. Então, Eu não sei, assim, em que nível, mas Deus tem me mostrado muitas mulheres com problemas com álcool. Uhum. Problemas mesmo, assim. Então, eu vim de uma família que não bebia, uma adolescência. Ali chegou faz uns 3, 4 anos, assim, que eu comecei a empreender, enfim, eu comecei a ter muito contato com gente que é alcoólatra, né? Mulheres alcoólatras e mais de uma, né? E daí eu vou conversar, não, eu sou alcoólatra de espumante, eu sou alcoólatra de uísque. Uhum. Eu sou alcoólatra de. Elas não falam que são alcoólatra, né? Elas falam assim: eu bebo todos os dias espumante, eu bebo todos os dias vinho, eu bebo todos os dias uísque. E como isso é uma doença, É. né? E tá assim, agora, eu não sei, né? Porque Deus tem mostrado tanto, mas cada vez mais, quando a gente vai se aprofundando na intimidade da mulher, isso tá presente. Uhum. Essa questão com álcool de alguma forma.
né. Então, eu acho que se vendeu tanto a ideia dessa mulher que trabalha o dia todo, chega em casa, abre um vinho, né, que isso é elegante, que isso é bom, Isso. e que virou uma coisa sem limite, Exatamente. né, e que de repente agora tem muito alcoolismo, muita dependência tampando esse buraco, essa crise existencial que a gente não olha e embebeda ela, né. Exatamente. Até porque, assim, a gente vive num momento em que nunca se teve tão ansioso, né. Uhum. Então as pessoas vivem ansiosas e claro, a gente vive nessa novamente, essa comparação, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo prosperando, tá todo mundo viajando para Disney, para o Chile, e eu não fui ainda, Uhum. entende? Então, assim, as pessoas e aí a bebida alcoólica é uma excelente forma de, né, de mergulhar, de afogar, Entorpecer, entorpecer, exatamente, as né. dores. "Fica quietinha aí, dor, fala mais baixo", né, e É. para isso E eu aí, ao contrário do que muita gente pensa, o álcool ele piora o sono. As pessoas até acham que elas dormem melhor, mas o álcool como é que eu vou dizer? Fisiologicamente falando, ele piora o sono. hum, Então, é uma bola de neve, porque aí você bebe hoje, aí você dorme pior, você até acorda, pode acordar descansada, mas você não teve o sono reparador que você precisava para o seu cérebro. Aí no outro dia você tá mais ansiosa, você bebe novamente, aí você dorme mal, e aí daqui a pouco já não sim, tem mais vontade de fazer atividade física, começa a comer mal, e é uma bola de neve. sim, E aí tudo a isso. gente literalmente não tem outra fórmula, a gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem outro jeito, né? Uhum, Não tem como a gente fugir sim. disso. É, em uma escala, né, é que a gente faz várias coisas nesse momento que a gente vai colher daqui 10 anos, É, mas a gente vai exatamente. levar aquilo, né, pra gente em algum momento, tudo aquilo que a gente fez, ainda mais quando é repetidamente, isso vai surtir efeitos, né. E uma coisa que tu me falou agora, eu lembrei de uma outra coisa que tu já me falou em outro momento. Quando a gente se economiza, eu não tinha noção de que o que eu te falei em relação à bebida alcoólica, né, da minha filha me ver bebendo, tinha feito você pensar a respeito disso, Uhum, né? E quantas coisas a gente deixa de falar? Quantas coisas a gente deixa de mostrar para as pessoas, para quem nos segue, para quem nos acompanha, para quem é nosso paciente, para quem uhum, é nosso amigo, por vergonha, por medo, uhum. sabe, Por por estar se achar economizando. por achar que aquilo é uma banalidade ou sei lá, né, qualquer outra Exatamente. coisa, mas compartilhar história real, né, aquilo que você Isso. vive realmente cura a pessoa É. em algum nível. Adne, em relação à escassez, né, pra gente fechar, né, se a gente pudesse fazer um resumo, eu percebo que, tu encontrou ali uma forma de se aprofundar no relacionamento com Deus, então o que que a gente poderia falar assim, né, como eu quebrei a escassez na minha vida e estou quebrando, né, todos os dias um pouquinho, porque realmente, né, isso é uma construção. E quebrar por quê? Porque a gente quer mais da vida, Uhum. né, a gente só quer quebrar a escassez, porque ela é uma coisa que tá fazendo mal em algum nível pra gente, né. Isso. Então, naquele nível de me deixar presa naquele pensamento, naquela pequenez, eu quero ir pra um lugar onde eu consiga prosperar, eu consiga, né, realizar os sonhos que são Uhum. maiores do que isso que eu tô vivendo hoje. Então, tu falou sobre a questão de se aprofundar no relacionamento com Deus a tal ponto de ser dependente dele, Uhum. né, então entregar que as decisões, não passem por você, mas passem por ele primeiro. Eu ouvi tu falar sobre a ambiência, né, sobre se colocar nesses lugares de pessoas que estão acima ou estão no nível que tu gostaria de chegar, porque Deus vai usar essas pessoas para ir te mostrando e para te ir moldando naquele processo. Uhum. E também eu acho que a questão de ter, se agarrar, no teu caso foi teu marido, né, mas ter âncoras, né, Isso. que nos ajudem a permanecer, porque mais importante do que começar é continuar. Exatamente, exatamente. Continuar fazendo aquilo repetidas vezes até o ponto de que aquilo vai dar certo, né, que a gente Exatamente. realmente É vai você não ter segundo plano, né. não tem plano B.
Eu não tenho plano B. Esse é o meu plano A e vai ser sempre o meu plano A, Sim. porque eu entendo que é um chamado, que é Uhum. um propósito de Deus, entende? E eu entendo isso quando eu penso no dom que ele me deu. Sim. E usar ele nesse sentido, né, de entregar o melhor, a excelência, né, o que Deus. Exatamente, é o que ele me deu. Ele me Uhum. fez uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa que eu não me, eu não me satisfaço com achismo. Uhum. Não me satisfaço com, eu acho que é assim, né? Uhum. Não, isso não é para mim. Então, como que eu uso isso Sim. em favor das pessoas, entende? Para poder servir a um propósito maior. Eu lembro de uma vez que eu ouvi alguém falando isso e eu comecei a fazer isso na minha casa. Eu ouvia dos meus pais. Eu vou trabalhar. Sabe quando o filho diz, ai, mamãe não vai trabalhar? Não, a mamãe tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar tua roupa, para pagar tua escola. Uhum. Não, a mamãe tem que trabalhar para ser feliz. Uhum. A mamãe precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar para ajudar outras mulheres. É isso que eu falo para Mariana. Eu preciso deixar outras mulheres. Quem que vai deixar as titias bonitas, filha? Uhum. Entende? Porque a última coisa que eu quero é que ela vincule trabalho com não que trabalho não seja uma necessidade, mas eu sou feliz fazendo o que Com eu faço, pesar. com pesar. Isso, Uhum. entende? Não, eu não. O dinheiro é uma consequência daquilo que eu faço porque eu gosto, Uhum. entende? E não é aquela, eu amo o que eu faço, então eu faria de graça. Não, eu não vou fazer. Se eu não precisasse de dinheiro, eu faria, mas a gente precisa de dinheiro para viver. Sim. Mas não é o dinheiro. Sim, não é a primeira Não coisa, é a né? primeira coisa. A Não. primeira felicidade. Se pra gente fechar, o que que tu poderia, deixar para uma mulher que ouve e que talvez esteja nesse lugar de muito medo, de muita, quero a estabilidade, quero o que é mais seguro, por onde ela poderia começar? Se desafiando. Se desafiando. Quero conhecer mais de Deus. Se desafia a ter uma rotina com Deus. Não importa, dormiu tarde, vai acordar cedo no mesmo horário para ter aquela rotina. Uhum, Eu quero cuidar mais de mim. Te desafia a ter uma atitude diferente em relação a você. Eu quero sair da escassez. Te desafia a estar com mulheres que já têm um pensamento uhum. abundante, que já vivem a abundância. E desafio é assim, mesmo que Mesmo desafio que é doa. desconfortável, né, Isso. vencedores vencem dores, né, Isso eles aí. vencem as dores. Então, apesar de tá doendo, apesar de eu estar um pouco, assim, com borboletas de ter que ir nesse evento que só tem mulher bonita, rica e não Isso sei o quê, aí. eu vou lá, Isso aí. né, vou me colocar naquele Porque ambiente nesse momento você vai se arrumar um pouco melhor, você vai com o que com tem, o que com o que tem, com o sabe. que sabe. Exatamente. E aí Uhum, você vai sair de lá um pouco melhor já. Porque você vai ver uma realidade que às vezes não é a sua, mas pode ser. O uhum, que que te impede de estar vivendo aquilo? A tua mentalidade. Eu ouvi isso uma vez do Thiago Brunet. O que faz você prosperar não é aquilo que você sabe, em termos de é a tua mentalidade. Você pode ter uma técnica incrível. Olha bem isso. Você pode ter eu posso ter o melhor técnica de preenchimento labial. Se eu não tiver os pacientes, isso não vai uhum. servir para nada. E como é que eu vou alcançar os pacientes? Me colocando à disposição, aparecendo no Instagram, conversando com mulheres, Vendendo, vendendo, fazendo networking, oferecendo. oferecendo, Sim. me desafiando, porque a gente não nasce sabendo isso tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, vai doer no primeiro momento que você vai mandar mensagem para a pessoa oferecendo, vai, na segunda vai ser um pouquinho, na terceira já vai fluir melhor. Ainda mais porque você vai receber vários nãos, né, Exatamente. até vir um sim, mas é os sims que a gente procura, né, então é justamente se colocando naquela posição desconfortável até ela ser ok pra Os você. maiores vendedores, os caras que te ligam, que nos ligam todos os dias, eles recebem 100 nãos para receber um sim. E o trabalho deles ainda assim está compensando, eles estão recebendo no final das contas. E tá tudo bem, porque você vai Uhum. receber muitos nãos até virem os sims. Mas não tem outra Olha, e eu forma. diria, procure saber mais sobre, Deus, sobre Jesus, porque você vai encontrar ali, primeiro, um lugar para não ter medo, né, Isso. ou ter onde apoiar o seu medo, e vai entender que Deus tem
essa abundância natural, que o que ele quer pra gente é mais do que É, a gente sonha, do que a gente se propõe a fazer, né? com Não é o certeza. evangelho da prosperidade, é a realidade. É o que ele diz, é multiplique, eu te dei uma coisa, faz virar o dobro, no mínimo o dobro, Isso. né? E se apoiar nessas verdades, assim, vai te dando, é como se fosse colocando umas armaduras contra Isso. aquele medo, que Isso ele aí. para de fazer. Ele existe. Tem uma vozinha que vai dizer, talvez você não consiga, talvez dê tudo errado. Mas tu tá com tanta armadura que talvez essa vozinha seja tão baixinha que É, nem vai te impedir de dar os passos que tu precisa para chegar lá. exatamente. É isso. Querida, muito obrigado pela Obrigada. conversa, pelo coração aberto, né? Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente espero que essa história, né, possa fazer diferença na vida das pessoas em relação a entender o que eu posso fazer diferente na minha vida, Também né? espero. Também espero Tenho porque certeza que sim. eu desejo que as pessoas conheçam o Deus que eu conheço e que elas consigam sentir esse impacto que ele tem na nossa vida da mesma forma que eu senti. Uhum. E agradeço pela oportunidade, E foi que muito bom. muda tudo, né, Muda Adi? tudo. Muda tudo. Muito obrigada e até o Obrigada. próximo Até o podcast. próximo.